Olá, muito boa tarde para você que está aí do outro ladinho. Como no vídeo primeiro, né, de apresentação, meu nome é Tati Ramos, eu sou aqui de Gravataí, Rio Grande do Sul. E hoje é o nosso primeiro vídeo, né, falando sobre uma mensagem. E eu escolhi essa mensagem porque eu acho que ela é a base de tudo, né? Eu escolhi esse tema em especial porque eu acredito que sem ele você não consegue ver o sobrenatural de Deus. Sem ele você não tem nem como acreditar em Deus, né? E nem de você poder receber aquilo que tem de Deus. Então, o nosso tema de hoje vai ser fé. E eu escolhi uma passagem bíblica que é a mulher do fluxo de sangue, que você vai encontrar em Marcos, capítulo de número 5, verso de número 25 ao 34, que conta a história dessa mulher. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre fé, porque fé é o canal que tem para você receber as coisas de Deus, porque não tem lógica você receber algo do qual você não acredita que pode receber. Então a fé no caso, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, e sem fé é impossível agradar a Deus. Essas passagens você encontra em Romanos 12:2, que a fé vem pelo ouvir, e Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E como eu sempre digo, né, a fé ela tem um poder muito grande sobre a nossa vida, porque a gente consegue ver o sobrenatural de Deus. A gente consegue ter uma dimensão de algo que não é visível ainda aos nossos olhos. Então, a fé, ela é você poder ver uma visão além da sua, ou seja, ela não se limita, ela é ilimitada. Nem tudo a gente vai receber de Deus porque talvez não esteja na sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nem tudo nos convém ter, mesmo sendo lícito, mesmo a gente podendo receber. Porém, a fé nos permite, através, né, de Deus, receber coisas que a gente talvez nunca conseguiria por força do nosso braço. Então a fé ela é a base que sustenta essa relação entre nós e Deus, porque faz a gente crer em algo que a gente não vê, mas a gente sabe que existe. Então essa história de Marcos, capítulo de número 5, verso de número 25 a 23, conta a história de uma mulher. Uma mulher que sofria muito por algo que ela tinha. 12 anos, ela tinha fluxo de sangue recorrente, ou seja, ela nunca parava de ter. Era todos os dias. E eu imagino o quanto difícil deve ser, porque para uma mulher, uma semana, que é um tempo mais ou menos todo mês que vem para as mulheres, eu vou falar sobre mim. Me dá dor de cabeça, eu não tenho muito apetite, é uma coisa que, sabe, então imagina ela que passou 12 anos. É muito ruim, é muito complicado. E na palavra de Deus, no verso 26, conta que ela padeceu muito, porque ela buscou ajuda, ela buscou o tratamento, ela buscou a cura desse mal para a vida dela. Porém, ela gastou tudo quanto tinha. Mas isso de nada adiantou, pelo contrário, piorou, porque além de ela quebrar financeiramente, ela também não teve a cura necessária. E naquele tempo existia a questão da exclusão das pessoas, não tinha essa coisa de incluso, que nem hoje em dia. Hoje em dia, graças a Deus, o nosso tempo mudou, e hoje em dia a gente tem a inclusão. Eu sou mãe de 2 filhos autistas e sei bem como funciona essa parte. Então, naquela época não, naquela época era totalmente diferente, as pessoas não conviviam com esse tipo de gente. Eles eram diferentes? Não, mas eles tinham algo que diferenciava. As pessoas achavam que naquele tempo falava-se que a mulher naqueles dias não podia, né? E tornou impura, né? O sangue assim, né? Então, não era algo que as pessoas tinham hábito de convivência. Então essa mulher, como sofreu 12 anos, não era uma semana, ela não tinha, ela não podia andar no meio da sociedade, né, de qualquer maneira. Então, provavelmente ela sofria de rejeição, provavelmente ela tinha problemas financeiros, pois tudo que ela tinha ela gastava para tentar encontrar a cura desse problema que ela tinha. Então, imagina a situação, você tentar encontrar uma saída e nunca tinha.
ela era uma pessoa determinada, mas eu acredito que esse processo de pagar, gastar e tal, e o desânimo de não ter quem pudesse ajudar ela, eu acredito que ela sofreu a depressão, talvez, né? Eu, pelo menos, sofreria, né? O desgaste emocional, físico, né? Você ter que evitar comprar coisas para guardar, para tentar ver se resolve. Ela tinha esperança, né? Mas ela era uma coisa que sempre se frustrava. Então, o emocional dela devia estar muito, muito sensível, muito debilitado. Ela devia sofrer demais. Às vezes a gente sente falta de uma pessoa pra gente conversar. Imagina ela que não podia conversar com ninguém, porque era considerada como imunda, como impura. Então, esse afastamento deve ter causado danos muito ruins na vida dessa mulher. E como eu sempre digo que a fé, né, não é nem eu que falo, é a palavra de Deus que diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Certo momento em que Jesus estava anunciando as boas novas, né, durante os 3 anos e meio de ministério de Jesus, essa mulher ouviu falar sobre Jesus. E eu acredito que pelo ouvir do que ela escutava sobre Jesus, ela creu no coração dela, porque aqui na palavra diz que, no verso 27 diz, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Então, ela começou a ganhar esperança, né, pelo que ela escutava o que Jesus falava e fazia. Então, ela creu no coração dela, que talvez se somente ela tocasse na sua veste, né? Então, ela passou muito tempo desacreditando de tudo, porque ela foi enganada pela medicina. A medicina não estava conseguindo curá-la daquilo que ela estava sofrendo. Então, aconteceu que ela escutou falar de Jesus, né? E isso colocou esperança no seu coração. Ela creu que talvez se ela somente tocasse, ela poderia alcançar a graça de Deus e ser curada, porque no verso 28 diz assim: porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então ela imaginou que se ela tocasse, aqui não diz ela falasse com Jesus, Jesus impôs as mãos sobre ela, aqui ela diz, se eu somente tocar, eu serei curada. Então a fé também é dar existência a coisas que não existem. Ela não disse eu vou ficar, eu sararei, eu vou ser curada. Então a fé é você determinar algo para a sua vida como certeza, crendo que você vai receber. Então ela ouviu falar de Jesus, o que ele fazia, e com certeza Jesus estava, né, porque ele estava a caminho da casa de Jairo nesse dia, e ela entrou no meio dessa multidão, provavelmente disfarçada, provavelmente, porque se ela tocou por detrás, não veio por de frente, provavelmente ela estava escondida, ela veio escondida para que ninguém o visse. Então aqui fala que no 28 que se ela só, né, somente tocasse, ela sararia. No 29, porém, aqui diz, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu do seu corpo estar já curado daquele mal. Ou seja, a princípio, quando ela... Vamos olhar a vida antes e depois dessa mulher. Até então ela gastava tudo que tinha, até então ela estava desacreditada, mas ela tinha algo que não deixou ela parar. Ela tinha determinação, ela acreditava que um dia ela poderia. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela depositou sua confiança nele, porque ela viu, ouviu e recebeu. Então, às vezes, o ouvir falar sobre Jesus é bom, mas eu não digo que seja somente suficiente você ouvir. Por quê? Não que Jesus precise que você faça além disso, mas é importante que você o busque, tá? Tem que ter uma entrega nesse requisito, tá? Você não pode só ficar ouvindo falar, você tem que ter uma busca constante por ele. Isso nas escrituras, isso na oração, porque ouvir falar é fácil, é muito simples, é muito fácil. Mas abra nas passagens que você lê, sempre tenha em mente que é bom ter um caderno, um lápis, uma caneta, a palavra, se debruce e veja, escute e fale, converse, e sim, sabe? Porque ouvir falar foi suficiente na vida dela
que precisava de esperança e ela tinha determinação. Então ela foi na multidão, no meio da multidão, que se reconhecessem ela, eu não sei o que aconteceria, porque não podia tocar em ninguém. E ela, né, tocou na veste de Jesus. E imediatamente ela curou-se. Então, o fato quando eu falo que não é só suficiente você ouvir, você tem que buscar, porque essa mulher, ela saiu de onde ela estava ouvindo falar de Jesus e foi ao encontro de Jesus. E lá, quando ela teve esse encontro com Jesus, ela foi curada, tá? Ela foi curada desse mal, porque secou-se, né, esse sangue, e ela sentiu que ela já estava boa novamente, como há 12 anos atrás, antes de ela começar a ter esse problema. E no verso 30 diz que, e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? Jesus estava surpreso, porque geralmente alguém gritava para ele, alguém, né, vinha sempre pela frente de Jesus, ou dizia: mestre, Senhor, filho de Davi, né? E essa mulher não, ela nem falou com Jesus, ela simplesmente veio, tocou na roupa, nem sei se ela agarrou, se ela puxou, se ela só encostou, não sei, mas eu imagino que ela não deve ter feito muitos movimentos bruscos, porque provavelmente ela não poderia, ela, aqui na palavra fala que ela estava com medo, temendo e tremendo, então provavelmente ela deve ter feito um movimento muito, sabe, e picou a mula depois. E Jesus, vendo que alguém tocou nele, sentiu que dele saiu virtude, e ele perguntou: quem tocou as minhas vestes? Porque não é só o fato de você ouvir falar de Jesus, é que quando você tem encontro com Jesus, ele sempre sabe o que acontece com a gente, ele sabe, ele sente, ele vê, ele está sempre presente, então ele percebe, ele é muito perceptivo. Ao contrário da gente que imagina que a gente vai simplesmente tocar nele sem que ele sinta. E essa mulher foi, e disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? Imagina a multidão que estava, uma mulher, né? Não é que ela segurou Jesus, não, ela só tocou. E ele olhava em redor para ver a que isto fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Então imagine que a multidão está andando, Jesus está na frente, ela entrou pela multidão, tocou na orla de suas vestes, e na hora que ela tocou, ela sentiu que curou, e ó. E Jesus disse: não, você não vai sair daqui assim, de qualquer maneira. Pera aí, minha filha. Não é assim, não. Então, o que acontece? Quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente não sai da mesma maneira que a gente chegou até Ele. E quando Jesus vai fazer algo nas nossas vidas, Ele não faz pela metade, Ele faz por completo. Essa mulher, quando fala aqui que ela veio temendo e tremendo, ela ainda tinha um problema. Ela, provavelmente, esses 12 anos causaram nela traumas que provavelmente ela foi curada do sangue, foi. Mas tinha algo ainda que Jesus tinha que fazer por ela, libertar ela dessa escravidão de pensamentos e temores que ela tinha, que sozinha ela não ia conseguir. Porque mesmo que ela tenha sido curada, ela ainda estava levando para casa problemas daquele trauma, daqueles 12 anos, né? Então ainda ia levar para casa a rejeição, ela ainda ia levar a imundície que ela passou, porque era isso que as pessoas consideravam. Então Jesus, quando ele viu que tocou, ninguém falou, mas ele sabia, ele já perguntou quem foi, ele queria conhecer essa pessoa. Não é simplesmente só chegar. Não, com Jesus não funciona assim. Quando Jesus faz algo, ele faz para valer. Entende? Então essa mulher teve que se apresentar a Jesus. Geralmente eram as pessoas que chegavam, né, para falar com Jesus, que pediam. Nesse caso não, foi ao contrário, foi Jesus que quis conhecer essa mulher. Então isso é muito interessante, né? Porque todo mundo que queria um milagre precisava pedir. Todo mundo que queria ir ao encontro de Jesus tinha que pedir, mas essa mulher não.
Então, uma mulher que passou 12 anos sendo rejeitada, passando por muitos problemas espirituais, emocionais, financeiros, que provavelmente não era amada, não se sentia acolhida, não tinha amigos, passou provavelmente situações em que se sentia indigna e foi humilhada, foi uma pessoa de repente que o emocional dela ela não conseguia ver nenhuma palavra de amor, mas Jesus não podia deixar ela voltar para casa assim. Então, ela teve que se apresentar para Jesus, porque ele queria conhecer essa mulher, né? E ela se apresentou, temendo e tremendo de medo, pois pensava que talvez o que será que agora iria conhecer, né, e acontecer com ela. E então Jesus, ele chega e diz assim para ela: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Você imagina que Jesus podia ter dito: mulher, pessoa, né? Ele podia ter falado qualquer outra coisa para ela, mas ele chega e diz: filha. Por que ele fala filha? Porque provavelmente e certeza Jesus conhecendo todo o pensamento, tudo que existia, Jesus tem esse poder, ele conhece tudo que se passa dentro de nós, mesmo que a gente não confesse isso com a nossa boca, mas ele consegue nos ver. Ele vê o que o homem não é capaz de ver. Então, quando ele diz: filha, a tua fé te salvou. Então ele chama ela de filha. Imagina essa mulher que se sentia rejeitada, foi chamada por aquele que curou ela de filha. Imagina a sensação poderosa que é esse momento de, né, você sentir-se amada, você sentir-se que existe vida aí, né? Então Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele não nos chama por aquilo que a gente era, ele nos chama pelo nosso nome. E a coisa mais interessante disso é que ele nos trata com importância, ele nos trata como alguém de valor, ele coloca a gente, como é que eu posso resumir? Ele tira a gente de um lamaçal, de uma vida destruída e nos coloca num lugar, né, no seu próprio jardim. Então, às vezes, quando a gente tem a percepção de Deus, a gente pensa que a primeira coisa que ele vem pra gente, ele vem com condenação. Não. Mas o principal que a gente tem que ter em mente, como essa mulher, ela levou até Jesus o que ela tinha, sem saber. Ela não tinha nada a oferecer, pelo contrário, ela já tinha uma conta de prejuízos na sua vida muito grande. Mas Jesus não deixou ela ir embora de mãos abanando. Ela foi curada, não só fisicamente, como emocionalmente. Porque a partir daquele dia, a vida dela nunca mais foi a mesma. Depois disso, a gente não vai escutar falar sobre ela, mas a parte mais interessante é que Jesus, ele sabia quem ela era. E ele não deixou que ela saísse dali sem que ele, né, sem que ela soubesse que ele conhecia ela. Então, filha, a tua fé, que você creu sem duvidar e você recebeu, vai em paz e ser curada deste teu mal. Essa aqui é uma citação, né, muito interessante. Eu gosto muito dessa passagem bíblica porque ela traz um legado através dela muito importante, né? E às vezes a gente chega até Deus de uma maneira totalmente catastrófica. A gente nunca às vezes chega na presença de Deus de uma maneira perfeitinha assim, com a vida toda linda, maravilhosa. Às vezes a gente vai de arrasto, mas a coisa mais importante é a gente ir, porque ele sempre estará esperando de braços abertos e disposto a mudar as nossas vidas. Às vezes a gente pensa que precisa ser santo para falar da palavra dele, às vezes a gente acha que precisa ser alguém sem nada. A gente tem que entender que a gente é de carne também. A gente tem as nossas fraquezas e ele entende porque foi ele que fez. O Senhor criou, ele sabe a matéria-prima que somos feitos. Então a gente não pode ficar com a ideia
errada de que ele não nos conhece, porque ele sabe tudo o que pensamos, fazemos, agimos, ele nos conhece perfeitamente. Mas a ideia é que ele tem vontade de transformar a nossa vida, ele tem vontade de nos curar, ele tem vontade de nos fazer prosperar, ele tem vontade de nos preencher por um todo. Ele tem vontade de fazer a nossa vida com ele algo maravilhoso. Então a gente só precisa ter fé, crer que ele existe, porque ele tem poder para fazer. E você só vai receber se você crer. Então nunca duvide quando se trata de Deus, porque ele não brinca com isso. Ele é muito poderoso e nada mais que você possa ouvir sobre ele em outro sentido vai ser diferente. Entende? Porque ele é poderoso. Ele é poderoso para cumprir todas as coisas que ele te prometer. A palavra dele, se você ler, ele vai dizer de várias maneiras. Não tenha medo, tenha fé, seja forte, corajoso. Ele vai falar muitas coisas aqui. Mas você só vai descobrir se você ler, se você meditar. E como essa mulher que foi curada, que você também seja curado neste dia, através dessa palavra, que o Senhor venha abrir os teus olhos. Bom, às vezes vocês vão ouvir aqui, ó, alguns barulhinhos, mas é meus filhos que estão circulando. Então, se você vê que eu meio que, desbaratinei um pouco, é que não é fácil uma mãe sozinha com 2 filhos, mas a gente tenta fazer o melhor para Deus, porque Ele merece. E não é só porque Ele merece, mas é por quem Ele é. Ele transforma a vida da gente, ele muda o nosso caráter, ele faz com que a gente passe de um lamaçal de poços sem fundo a pessoas de valores. E isso ele começa a manifestar nas nossas vidas, tá? Não pense que ser mãe de 2 filhos autistas é fácil, não é, mas o Senhor tem me dado graça todos os dias. Eu tenho certeza que se ele me deu 2 filhos autistas, não é porque eu não teria capacidade para cuidar deles, para fazer com que eles crescessem e fossem alguém de valor. Eu tenho certeza que se ele me deu 2 crianças autistas, eu tenho certeza que é porque tem um propósito. E ele me viu capaz de fazer isso e ainda fazer a vontade dele, que era pregar a palavra dele. Então, às vezes, vocês vão ver meio desbaratinada falando, e daqui a pouco já vem um... tá? Mas eu espero que você goste dessa mensagem de hoje. Se você gostar, dá um joinha para que esse vídeo possa... Tá sem tinta. Não é caneta, é lápis, minha filha. Ali em cima da... Ali, ó. Aí. Então, se você gostar, dá um joinha para que esse vídeo possa ser compartilhado com mais outras pessoas, para que o YouTube entenda que vocês estão gostando e que ele possa divulgar para mais outras pessoas. Comenta de onde você é, fala aí, dá a tua opinião, tá? Me conta algumas coisas sobre você e vamos orando uns pelos outros todos os dias e compartilhe esse vídeo, se inscreva, tá bom? Vocês vão me ver por aí bastante e agradeço a Deus pela vida de vocês, amém? Graça e paz com todos vocês.